Por isso que quando você abre Mateus 1, Mateus capítulo 1, abre aí, vamos manusear a Bíblia Sagrada, livro da geração de Jesus Cristo, aí fala que ele é filho de Davi primeiro, Davi, por que Davi? Quem foi Davi? O maior rei de Israel. Então, Mateus está falando de uma genealogia real, entendeu? Mateus está falando de uma genealogia real. Para você entender um pouco dos evangelhos, temos o primeiro evangelho, que é o livro de Mateus. Ele fala de Jesus como rei, e ele tem uma genealogia real. Depois, qual é o evangelho? Eu esqueci qual é o próximo? Marcos. Marcos, ele fala de Jesus como servo. Marcos tem genealogia? Não, porque servo, escravo, não precisa de genealogia. Aí teve uma pessoa que me perguntou assim, os abençoados, perguntou assim: Leonardo, Mateus fala a parábola do semeador, Marcos também, mas tem um negócio que é diferente. Eu falei: fala, benção. Eu falei assim: Mateus fala, a uns foi dado 30, a uns foi dado 100, 60 e 30. Mateus fala, a um foi dado 100, 60 e 30. E Marcos? Marcos já fala diferente. Marcos fala, a uns foi dado 30, 60 e 100. Aí ele falou assim: tem resposta para isso? Eu falei: claro que tem. Porque Mateus fala de Jesus como rei, e o rei tem que começar de cima para baixo. E Marcos fala de Jesus como escravo, como servo, e o servo tem que começar de baixo para cima. Aleluia. Lucas fala de Jesus como um homem perfeito. João fala da águia voando, Jesus como Deus. Aí agora nós entramos nele. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas Abraão não gerou sozinho, ele gerou com quem? Com a terra seca. Quem era a terra seca? Sara. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. De Judá e Tamar, domingo eu explico isso. De Judá e Tamar, gerou um gêmeo chamado Pérez e Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Nasson. Isso mesmo? E Nasson gerou a Salmão, não é Salmão, é Salmão. Salmão com a prostituta Raabe gerou um camarada chamado Boaz. Boaz com Ruth. Boaz foi o remidor. Olha só a história de Ruth. Ruth era moabita. Ela se juntou com uma mulher chamada Noemi, que habitava nas cercanias de Israel. E ela disse assim: o teu Deus será o meu Deus. Está falando da igreja gentílica que se juntou com Israel, com o Deus de Israel, assumiu o Deus de Israel para si. E o Senhor Jesus, que é Boaz, ele é o remidor. E uma coisa que é mais interessante, sabe qual que é? É que Boaz é tipo de quem? Cristo. Ruth é tipo de quem? A igreja. A união entre Boaz e Ruth, Jesus e a igreja, gerou um filho chamado Obed. Sabe o que significa Obed? Servo. A união da igreja com Jesus não gera o melhorzinho da igreja, o bonzinho da igreja, o homem mais sábio da igreja, gera servo. Não tem ninguém maior do que ninguém aqui. A única coisa que tem aqui nos olhares de Deus é aqueles que foram gerados por Ele, e só tem servos aqui. Tem servo aqui, irmão? Tem servo aqui? Tem servo.
Nós estamos em quem? Boaz e Obed gerou a quem? Jessé. Diz a tradição judaica, não tem na Bíblia, tá, irmão? É a tradição judaica. O nome da mãe de Davi era uma prostituta chamada Netzevet. Por isso que Davi, ele não morava em casa. Ele morava com as ovelhas. Porque o pastor, ele tinha que ser a porta das ovelhas. Era um lugarzinho fechado, aqui como se fosse aberto. Ele vinha e ficava aqui. Mas tinha uns abençoados, por isso que fala lá em Apocalipse. Mas os cães ficaram fora. Tinha uns abençoados que eu vou em casa tomar um café. Pegava um cachorro, colocava para vigiar. Esses tinham apelidos de cães. Pessoas que têm uma responsabilidade, mas não zela pela sua responsabilidade. Deixa eu só contar um pouquinho da história de Davi, que eu acho legal. Davi estava lá na porta vigiando as ovelhas, matando urso, matando leão. De repente chega na casa de Saul um homem chamado Samuel, com um pote de azeite na mão. Meu Deus! E nesse pote de azeite, ele pega Saul e derrama azeite sobre ele. Tinha azeite? Tinha azeite na casa? Tinha azeite na casa. Aí Saul pisou na bola. Aí está levando Samuel de novo. O que ele está levando na mão? Azeite. Aí tem aquelas campanhas. O azeite na casa. Não é só azeite na casa que presta, não. Você vai entender isso. Aí ele leva o azeite. Só que aí passa Abinadab, Samar, Eliabe, só homem forte. Falou assim, não, nenhum desses não. Ainda tem o Catã. Ainda tem o Catã. O que é Catã? O medíocre. Na nossa tradução está o menor. Tem uns abençoados que falam bem assim, eu não sou isso não, varão. Eu sou o menor da casa de Israel. Meu irmão, quando você fala isso, sumariamente, você está falando que você é o maior da casa de Israel. A falsa humildade, ela gera um problema. Porque o menor da casa de Israel era quem? Davi. E Davi foi o maior rei de Israel. Aí você fala, eu sou o menor. Você é o rei? É. Por que você não fala que você é Eliabe, Samar, Abinadab? Ninguém quer ser, né, irmão? Aí, eu não posso derramar azeite. Chama lá o medíocre. Aí, uma cadeira foi colocada assim. Aí ele sentou. Quando ele sentou, começou a unção. Vou repetir para você pregar isso na sua igreja. Quando ele sentou, começou o quê? Agora sim, nós podemos usar o azeite como o Espírito Santo. Uma bênção do Espírito Santo. Repeplé, refleflé, sei lá o nome disso. Tinha repleplé? Tinha. Tinha. Não tinha? Tinha azeite. Não tinha ou não tinha azeite? Mas não tinha unção. A unção só começava quando Davi chegava. Sabe o que significa Davi? Quem sabe? O amado. Eita glória. Salvou vocês. A unção só começa quando tem amor. Se não tem amor, não adianta línguas estranhas. Se não tem amor, não adianta sabedoria, ciência, fé,
dons de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Meu irmão, sem amor, a unção não acontece. Então, tem que ter amor para começar a festa. Né? Então, nós estamos em quem? Boaz. Estamos no Jessé, estamos no rei Davi. Então, é uma genealogia real que fala de Davi. Vamos lá. Passa o próximo, não, a gente não termina. Pode passar. Passa, gente boa. Pode passar. O noivo é Jesus. Marcos diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Então ele está se referindo que ele é o noivo. Então Jesus está se colocando como noivo. É a Bíblia que está falando isso. Pode passar o próximo. A noiva é quem? A igreja. 2 Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como uma virgem pura. Então quem é? Quem é a igreja? A noiva. Eu sabia que vocês iam confundir. Não confunda as virgens com esse texto. Ele está dizendo que ela vai se apresentar como uma virgem pura. Não é as 10 virgens não. Amém?